Na 9h50, vamos começar? Tenho pedido para pessoas de outros estados falarem, acho que são três, né, Michel? É, Aí, tem, tem, Mili, fica tem aí duas companhias do nossa, Sul. se eles falam no início ou se eles falam no final. Talvez no Bom, início, né? Acho que seria eu melhor no acho início. melhor, porque vai que eles caem em alguma coisa assim. Então, Eles melhor no também estão se início. organizando. No Melhor. início, no início é melhor. Consenso no Três início. minutos. Porque no Michel, final o pessoal vai Michel, chama as querer pessoas então sair aí, rápido quem da são, reunião. para a gente pôr no início. Viu, Gozzi? Por questão de ordem aí, Gozzi. Colocar um teto para essa Assembleia. Ainda vamos esperar mais um pouquinho, né, Maurício? Porque ainda tem gente entrando. É, É uma Ô, assembleia Gozo, que não é demorada, mas não vamos pôr teto agora logo de cara, não. É, que tem pessoal reclamando já aí. É Camila Araújo e Helenise, que estão Camila aí, Araújo. que Está são aí, do Sul, que Camila estão aí. Araújo? Levante a mão, por favor. Aquela mãozinha. Então, vamos ver. React, mão aqui. Camila Pronto, Araújo, está aí. já está com a mão. Camila, Camila, Boa noite. vocês vão falar Vocês de me início. ouvem? Vocês vão falar de início. Então, está aberto para você. Pode falar, Camila. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Então, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico muito feliz pela luta, pela coragem da greve. Então, eu conversei com o Michel, a gente é da Associação dos Técnicos do Rio Grande do Sul, a TecJude. O nosso cargo até 2021, ele era oficial escrevente, com o plano de carreiras, ele passou a ser técnico judiciário. Eu vou comentar sobre o EPROC, o que ele mudou no nosso tribunal e no nosso dia a dia. O EPROC ele foi implantado em 2019 e ele trouxe modificações significativas para dentro do tribunal. Ele teve uma retirada de servidor do cartório, as atividades cartorárias elas foram praticamente excluídas, como intimação, nota, cobrança de autos, foram extintas, mas nós tínhamos processos físicos cutemes, né, no sistema antigo nosso. Mas o que aconteceu com o EPROC? A virtualização dos nossos processos, ela acabou gerando que não há mais espaço para nível médio dentro do tribunal e para a carreira do técnico do escrevente. Por que eu digo isso para vocês? O gargalo de EPROC, ele cai no gabinete, que ele é composto por 2 técnicos, 2 secretários, um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e 2 estagiários. A realidade do Sul é muito menor em comparação com a de vocês, falando isso de São Paulo, né? Mas ela gerou somente um servidor dentro do cartório, fazendo aquela atividade mais burocrática, como alvarás, e a alocação dos demais servidores em URCAS, né, que a gente chama de unidades de cumprimento e de atendimento também, e unidades que minutam também, que despacham remotamente, sem estarem mais vinculadas aos locais. Então, a corregedoria, ela tem a única, que é esse sistema que organiza o trabalho. O nível superior, ele é importante. Nesse momento, eu acho que o trabalho nunca foi de ensino médio, porque a gente tem que ter conhecimento jurídico, linguagem técnica, mas ele é a luta da sobrevivência do cargo dentro da estrutura. A União, ela já tem essa realidade, é uma luta bem antiga que eles conquistaram. O TRF4 aqui, por exemplo, em 2022 já tem técnicos com o ingresso do nível superior. Então, eu chamo a atenção para vocês que os tribunais, Sergipe também, a própria Bahia, ele vai falar com vocês, cargos comissionados com a ideia de que o servidor efetivo ele não é o mais digitalizado, ele não é o que mais sabe mexer com o EPROC, e eles estão colocando esses cargos em comissão em detrimento dos servidores efetivos, em razão que eles justificam que ninguém quer ser secretário, por exemplo, que ninguém quer trabalhar em gabinete diante da demanda volumosa que o EPROC gerou, porque os processos eles não têm mais tempo, né? O advogado, a gente faz o despacho, o juiz assina, o advogado já peticiona, então ele é 24 horas. O EPROC é 24 horas, o plantão dele também é bem complicado, cargo em comissão não faz plantão, e a justificativa desses cargos em comissão é porque o servidor efetivo, ele
no momento que ele não quer mais trabalhar, o que eles alegam, eles não podem ser demitidos. Então, é importante o nível superior para a nossa sobrevivência do cargo, porque não há trabalho de nível médio e porque a criação de CCs está vindo em todos os tribunais e forte. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa luta, e ela é uma luta justa e legítima. É isso, gente. Eu não sei se eu falei. Obrigado. Na verdade, a gente poderia ter uma série de discussões aí sobre tudo isso, mas acho que não daria tempo. Mas acho que você poderia participar no futuro numa discussão com a gente. Quem mais, Michel? Então, o companheiro da Bahia, eu estou mandando mensagem, mas não estou tendo retorno no momento, viu? Então, para a gente otimizar a Como é o Assembleia, nome vamos. dele? Como É é o o nome dele? Jair, mas eu acho que ele não está, não, viu? No momento. Ele falou que estaria na mobilização, não sei. Jair, não tem Jair aqui, não. Não. Não tem mais alguém? É só Era ele só que é os da dois? Bahia. Só da Hein? Bahia é só ele. Da Bahia é só ele. Mas tem de outro estado, além do sul e da Não, não, Bahia? não. Só Ah, tinha então a tá. Camila e a outra companheira lá, que é do Sul, e o Jair da Bahia. Tá. Milito, então vamos dar continuidade, né? Nós não nos reunimos, não fizemos formação de mesa, mas eu acho que os que estavam na última mesa, que são daqui, podem ajudar a dar continuidade, né? Não sou eu, simplesmente, né? Correto. Então vamos lá. É, acho importante colocar uma coisa, depois vocês fiquem à vontade. É, essa assembleia não é uma assembleia para decidir nada, né? É uma assembleia, na verdade, para a organização da greve que começa amanhã, né? Então, acho que se a gente tiver soluções aí para colocar que ajudam a greve, a organização da greve, é o que é importante. Eu, por exemplo, acho que nós temos acho que mais de 300 comarcas, não dá para o pessoal ficar indo de um lado para o outro. Então, eu acho que a frente do fórum de cada comarca deve ter gente lá fazendo o que a gente chama de piquete, na verdade, de convencimento, né? Então, eu acho importante ficar na frente do fórum de conhecimento. Então, uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça: greve não é férias. Então, ninguém faz greve para ficar em casa. Greve é ir para o fórum no horário da sua entrada. E lá no fórum conversar com as pessoas que por acaso querem entrar, convencendo elas da importância de estarmos paralisados. Acho que esse é um ponto principal, eu acho, né? Nós vamos ter algumas pessoas aqui na, na Praça João Mendes, conversamos eu e Milito, vai ter um som lá no chão, vai ter uma barraca, vamos distribuir aquele panfleto para os advogados que vierem para entrar no fórum. Eu acho que em todas as comarcas poderia fazer uma coisa mais ou menos parecida. O importante é sem violência, claro, porque violência contra o colega não é legal, mas um convencimento claro da importância da gente estar em greve, né? Aí acontece uma série de coisas como agora imagina, a greve é amanhã. Ontem, às 19 horas, é que surgiu a primeira manifestação da presidência de criar uma mesa de negociação, sem especificar direito como será essa mesa de negociação. Entendeu? Essa mesa de negociação até dezembro. Para que nós vamos querer uma mesa de negociação até dezembro? Nós não vamos ficar esperando dezembro para ter reposição salarial, né? Isso já começa um erro na mesa de negociação. Mas nós vamos bater para que a mesa seja rápida, no sentido de ter mais de uma reunião por mês, e não simplesmente 12 reuniões. Eu acho o importante na mesa de negociação saber de onde veio o dinheiro. Eu faria essa pergunta, por exemplo. Não tem dinheiro no tribunal. De onde veio o dinheiro que colocou em dia ou arrumou mais ganhos para juízes e desembargadores? De onde veio esse dinheiro? Por acaso esse dinheiro foi tirado do orçamento aprovado na Assembleia, que é para todos os trabalhadores do Judiciário? Qual é o percentual por cada desembargador ou cada juiz? Qual é o percentual por cada servidor público? Eles são
mil e poucos, nós somos 40 e poucos mil, né? 50 mil com aposentados. Então, como é que foi trabalhado esse dinheiro? Esse é o primeiro ponto. Se não veio da folha de pagamento, de onde veio o dinheiro? De onde veio? Não pode vir também para os servidores? Acho que a primeira questão na mesa de negociação é essa. A segunda é que nós queremos participar imediatamente da formação, porque já começa a discutir o orçamento do ano que vem e nós queremos participar dessa discussão na mesa de negociação, não é? Então, nós queremos participar da negociação, da mesa de negociação da orçamento que vai para a Assembleia, vamos discutir na Assembleia e do que for aprovado, nós queremos uma mesa de negociação para discutir a execução desse orçamento. Porque uma coisa é aprovar o orçamento, vem para o tribunal. Como que se dá a execução? É isso que eu falei. Qual é o percentual para um, para outro, etc. e tal. Então, isso tudo a gente tem que ser discutido. Para mim, o principal da mesa de negociação é essa. Mas eu desconfio que na mesa de negociação eles vão querer colocar de cara tudo aquilo que a gente colocou como para discussão primária e secundária, né? Mas para a gente o importante é isso, o importante é também dar início pelo menos, a formatar, preparar, já como se fosse caminhar para a Assembleia, o nível superior. Entendeu? Essas duas coisas são as duas coisas básicas para mim de mesa de negociação. Eu tenho a certeza que não é isso que o tribunal está pensando, né? Então nós temos que forçar mesmo, temos que ter uma boa greve e temos que estar na frente dos cartórios. E vai ser marcado, tem até uma data que acho que o Milito já fez como indicação pelo pessoal, de termos uma assembleia presencial, né? Está iniciada a discussão. Mariclé levantou a mão, com você, Mariclé. Acho que depois é bom o Milito falar também. Você está sem som, Mariclé? Tá liberado, Marie Claire. A Raquelzinha tinha que me liberar. Bom, boa noite a todas e todos. Olha, eu estou adorando. Isso aqui tá cheio de servidores e servidoras do estado inteiro. Mas eu vou passando aqui as 29 páginas de pessoas e vejo minha categoria aqui, dá um quentinho no coração que vocês não têm ideia. Nós estamos muito dispostos a essa greve. E eu não tenho a mínima dúvida, mas nenhuma dúvida. E se não fosse essa organização nossa, a gente não teria recebido o e-mail, não teria sido publicado absolutamente nada no Diário Oficial de mesa de negociação, porcaria nenhuma. Para mim se a gente arrefece agora, essa mesa de negociação vai para o saco. Se a gente fortalece a luta e as entidades, a gente consegue de verdade negociar. Porque por o tribunal, na verdade, gente, eu entrei no tribunal em 79 e nunca vi que a gente tivesse conseguido de verdade uma mesa de negociação quando você pede uma coisa, o cara oferece umas, você dá um contraponto e você vai negociando. Ah, eu não tenho, eu tenho isso, e vocês que se virem. Sempre foi assim. E acho que está na hora do tribunal descobrir que a gente negocia lá no governo federal com o presidente da República e ministros. E eu me lembro do Gozzi já ter dito isso para o presidente do tribunal na nossa primeira reunião. Eu negocio com Lula, negocio com Marinho, negocio com a ministra Esther, e não negocio no tribunal, por quê? O que vocês são melhores do que o restante dos administradores? Eles não são. Então, é o seguinte, a gente tem mais é que continuar nos fortalecendo cada dia mais, chamando os companheiros e as companheiras para engrossar a nossa luta, porque daí sim nós vamos ter força para conseguir alguma coisa no tribunal, porque senão a gente pode esquecer. Desculpa, agora eu ia dizer para você que a gente precisava botar aí algum tempo para as pessoas falarem e acabei falando e nem me atentei a tempo, mas acho que eu não passei muito. Vamos pensar em 3 minutos cada um, pode ser? Vou colocar o cronômetro aqui, Gozi. Isso, 3 minutos cada um. Ela coloca o cronômetro aí. Fernanda já se inscreveu. Fernanda, posso pôr o Milito primeiro, depois passo para você? Milito, com você então.
Tá sem som, Milito? Agora ela Liberado. liberou. Agora sim. Tá bom? Obrigado, Raquel. Boa noite a todas e todos os companheiros do Judiciário, né? Luiz Milito aqui, a Sojubes Organize e Lute. Eu acho que a gente está fazendo uma assembleia com mais de 700 companheiros e companheiras, é uma assembleia forte, né? Diante vamos dizer, do tempo que a gente ficou sem fazer greve, né? São 15 anos, então é uma assembleia forte. Eu acho que o tribunal tem feito aquilo que a gente sempre imaginou, né? Funcionar na base da pressão. Então, a Assembleia de 11/4 fez com que eles marcassem uma reunião, e agora essa Assembleia e a greve, a partir de amanhã, fez com que o tribunal anunciasse essa reunião da mesa de negociação, mas que já, como o Gozzi falou, que eu concordo, é uma mesa que eles não colocaram concretamente uma pauta objetiva, né? Eles colocaram 3 pontos que são importantes, né? Que é o reajuste, a questão do nível superior para escrevente e o auxílio saúde, são pontos importantes da nossa pauta que foi protocolada lá no tribunal. Mas eles não colocam índice nenhum, então fica aquela ideia de ter uma reunião onde eles vão ficar se lamentando como sempre, né? Então isso para nós não interessa, por isso que eu acho que a greve tem que ser forte e continuar para que o tribunal realmente faça uma mesa de negociação de fato, né, que apresente propostas concretas, que a categoria possa avaliar e decidir em assembleia o que fazer, né? Nós pensamos que todo o prédio que tiver algum militante que vai estar em greve, é importante que ele esteja presente na entrada para convencer os colegas, para ajudar para que os colegas entendam a necessidade da greve, né? Tudo que a gente conquistou até hoje foi com greve, não tem nenhum momento que a gente conquistou alguma coisa que não foi com greve. Então, convencer os colegas na porta dos prédios. Esse primeiro dia é um dia importante, né? Porque é o primeiro dia que a gente vai ter uma noção, a gente não sabe exatamente quantos as pessoas perguntam quantos estão em greve, a gente não sabe, a gente não tem essa ideia, né? Mas o primeiro dia vai nos dar um quadro importante disso. A gente vai ter uma noção do estado. Então é importante que cada um fique na porta tentando convencer. As formas de ficar na porta são variadas. Quem estiver sozinho achar que vai para outro prédio, eu acho que não tem problema. Não existe uma regra tão rígida assim de ter que ficar na porta do prédio o tempo todo, mas a ideia é essa, né? Ficar fazendo piquete. O Góes já mencionou aqui no João Mendes, nós vamos fazer esse piquete com som barraca, e depois a ideia é a gente subir no prédio, fazer um tipo de um arrastão de convencimento, né? Subir no prédio João Mendes, que é um prédio importantíssimo, né? Dentro da nossa estratégia de luta, e fazer um arrastão e chamar o pessoal para descer, para mais ou menos em torno do meio-dia a gente fazer uma reunião com mais gente dali. A gente pensa em fazer um piquete também no Eri Lopes, que é outro prédio importante, que tem uma movimentação financeira muito grande, né, onde estão os precatórios e as execuções contra a fazenda, e um prédio importantíssimo também, né? E o da Barra Funda, que é o prédio criminal, né, que tem uma visibilidade enorme dentro da sociedade, né, os casos que acontecem. São prédios que a gente chama de estratégicos. Se no primeiro dia a gente não tiver uma participação tão grande nesses prédios, em outros da capital e do estado de São Paulo, a greve é um processo em construção. Cada grevista vira um militante, foi como o Góes falou, né? Não participar da greve e ficar em casa não existe, né? Então cada um vai virar um ativista para que possa mobilizar mais gente, fazendo rodízio até em prédios, né? Fazendo caravanas para ir num prédio e no outro, fazendo encontros, né, onde for possível, com colegas de prédios, tentando convencer da importância da greve. Quanto mais forte a greve for, mais a gente tem condições de negociar com o TJ, mais a gente tem condições de avançar o mais rapidamente possível numa vitória. Então, basicamente, a ideia é essa. Nós estamos pensando numa primeira assembleia presencial no dia 21 de maio, né, uma quarta-feira, às 13 horas, mas está em discussão, né? Depois eu gosto de ver como é que faz encaminha. Seria a primeira assembleia presencial durante o período de greve. Aqui em São Paulo também, muitos companheiras e companheiros de alguns prédios falaram em vir para João Mendes lá em torno de 1h, 1h30, né, para fazer o encontro dos grevistas e fazer uma organização de visita em prédios aqui da capital, né? Então tem essa possibilidade também.
né, de virem para cá. É, então, acho que a ideia é essa, basicamente, né? Então, o negócio agora é a gente organizar cada vez mais essa greve que já começa com essa Assembleia bem vitoriosa. Obrigado. Acho que era importante o Milito falar um pouquinho mais, passou do tempo, claro, mas se vocês olharem aqui à esquerda, à direita, aliás, do computador, tem ali a contagem e ele avisa quando deu os 3 minutos. Raquel, pode zerar aqui de novo para começar Já cada um? zerei, já zerei. Quando É começar o Fernanda, próximo. depois Celso, depois Michel, depois Pardal, depois Marcos, depois Elisete. Com você, Fernanda. Obrigada, Gozi. Boa noite, gente. Boa noite, colegas. Fernanda, da Aspice Brasil e a Sojubes. Eu quero, antes de tudo, assim, saudar cada colega, né? Não só assistente social, psicólogos, escreventes, todas as categorias e funções aqui presentes nessa Assembleia. É muito importante que a gente esteja tomando coletivamente essa decisão, de ter coragem de estar aqui, de aderir ao movimento. E aí eu queria só, então, complementar em relação a essas falas que já foram feitas da mesa de negociação. Gente, mesa de negociação, a gente está demandando mesa de negociação porque é um dos meios da gente atingir a nossa pauta, nosso item, mas a nossa pauta é aquela pauta prioritária, né? A forma como o TJ vai responder a ela, a gente está pedindo mesa de negociação para poder negociar, mas o tribunal esses anos todos diz que faz mesa de negociação, gente. Então a gente não pode se enganar com essa promessa de mesa de negociação no dia 28, porque na última reunião com a presidência, no dia 30, eles falaram que para eles aquilo lá era uma mesa de negociação. E o que era a mesa de negociação? Dizer para a gente que não dá. Né? Não teve nenhuma estratégia de negociação. É informar que não dá, e isso tem sido todos os anos. Então, eu queria colocar isso para a gente não se enganar com essa publicação, né, que diz que a primeira reunião é dia 28 de maio e se estende até 31 de dezembro, gente. Né? Que negociação é essa? Nossa database era março, ele está ciente da nossa pauta de reivindicações desde março, o Tribunal de Justiça está ciente da nossa pauta. E aí dizer, por fim, para não quero nem chegar nos 3 minutos, para poder rodar aqui rápido, mas que se a gente está tendo força de pressão é por conta de cada colega que está se envolvendo e se mobilizando, gente. A gente fala isso sempre quando passa nas comarcas, não é as entidades que têm força, não são as entidades que têm força, porque a gente tem bala na agulha quando chega lá e fala com o presidente, não tem. Eles começam a se mobilizar e a se preocupar quando vem essa movimentação que está acontecendo aqui hoje, que aconteceu na última Assembleia, a deliberação de greve, e eles estão vendo o movimento crescente. Então, eu queria fazer essa fala para reforçar a necessidade de a gente continuar crescendo, conversando com os colegas e com força para essa greve. É só a greve e a nossa organização como servidores, com cada colega do lado, que vai poder forçar com que essa mesa de negociação que eles estão falando seja de fato uma mesa de negociação. A nossa pauta é pelas nossas perdas salariais. Se eles vão dar de imediato, se vão fazer uma mesa de negociação, é um problema deles. A gente tem que reivindicar a melhor forma possível. Mas a nossa pauta são pelas nossas perdas e os outros itens que estão lá. A gente tem que bater firme nisso, na denúncia da política de desigualdade dentro do Tribunal de Justiça. Então, vamos junto, vamos com força, cada colega na sua comarca, na sua região. A gente vai discutir melhor as formas de organização, mas não se sintam sozinhos, se juntem com os colegas da sua região. Se não tiver gente no seu fórum, procure as pessoas mais perto, porque é assim que a gente cresce em movimento e estamos crescendo. Parabéns, colegas. Celso Costa, com você. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de luta. Eu mandei aqui para os nossos grupos aqui do WhatsApp, eu vou seguir aqui rapidamente o roteiro que faz parte das reflexões que nós temos tido aqui ao longo dos últimos anos diante das políticas de ataque ao funcionalismo do judiciário e em geral. Desde a última greve de 2010, já são 15 anos de reuniões e negociações que serviram e servem para que o patrão acelere a sua política de arroxo e rebaixamento salarial. As perdas estão aí, são 30,24% até 1º de março passado. Nem se fala aqui dos cálculos que deveriam ser diferentes a cada database, portanto, acumulados, então a perda é muito maior, só por falta do cálculo correto. Um escrevente no TJ São Paulo,
o salário inicial, ele só vai alcançar o salário inicial do técnico do Judiciário Federal depois de 20 anos, 4 quinquênios e uma sexta parte, para dar a medida do afundamento salarial, do rebaixamento salarial programado pela direção desse tribunal. Muito bem. Por que os aposentados continuam trabalhando? Porque o salário afunda ainda mais. Tem as perdas inflacionárias de mais de 30% e depois cortam ainda auxílios, tal. O sujeito que vai se aposentar vai passar mais necessidade ainda, num período da vida de maior vulnerabilidade. Ao longo desses 15 anos, o TJ de enrolação, de mesas de negociação, de enrolação, o que ele fez? Ele implementou novas estruturas de trabalho, fincadas nas novas tecnologias e plataformas digitais. Ou seja, ele arranca mais trabalho por unidade de tempo de cada um de nós e mais trabalho ainda em virtude das jornadas extensivas, além das 8 horas diárias. O sistema SAGE é 24/7, o EPROC, a nossa companheira do Rio Grande do Sul acabou de dizer, é 24/7. Eles produzem naturalmente a extensão das jornadas de trabalho. Trabalho não pago. Ninguém fala isso aqui nessa categoria. Muito bem. Outra coisa, o TJ, ele agora escancarou, ele diz que vai reduzir o número de funcionários, o EPROC vai reduzir o número de funcionários, a classe trabalhadora e o funcionalismo público estão Tempo sendo... acabou. Mas Então, pode depois eu encerrar. continuo. Não, o funcionalismo público de São Paulo está sendo atacado, professores, saúde, judiciário, e nós não podemos defender que a categoria perca trabalhadores. Isso é antissindical e vai contra a luta da classe trabalhadora e a defesa. O funcionário público hoje é o grande defensor do serviço público, que deve ser universal e gratuito, e não deve ser dirigido pela magistratura. Desculpe. Obrigado, Celso. Michel? Eu liberei, Michel. Vê aí. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o diário que sai no Diário Oficial hoje não é nada de concreto. Não houve nenhuma proposta do tribunal para repor 1/4 do nosso salário e nem para implementar o nível superior. Então, não se engane, pessoal, porque reuniões, a gente já está cansado de reuniões. O que nós queremos mesmo é uma proposta concreta. E aí, primeira coisa que a gente tem que tirar do tribunal, o reconhecimento dessa dívida, pois até o momento ele não reconhece essa dívida. E segundo, qual é a proposta de como ele vai pagar a dívida para todos nós, né? Se é por parcelamento, um adiantamento, um valor, mas tem que ter alguma proposta. Aí sim, isso é uma mesa de negociação. A outra questão, que é fundamental, que eu queria esclarecer a todos. A última reunião agora que a gente teve com os assessores a respeito do nível superior, na verdade, eles não querem implementar o nível superior. O que eles querem é dividir a categoria, e eu vou usar esse termo, vou reproduzir o termo que foi falado na reunião. Escreventes qualificados e escreventes que não tenham qualificação. É isso mesmo. Dividir escreventes qualificados e não qualificados. E o que vai acontecer, pessoal? Mais divisão na nossa categoria e para alguns, só para poucos que vão receber uma gratificação a mais e que vão ficar presos nessa gratificação, porque essa gratificação não vai ser incorporada. Ou seja, não vai levar para a aposentadoria. Isso não é nível superior. Eu quero lembrar a todos, como a fala da colega lá do Sul, muito importante, vou resumir o que ela conversou comigo semana passada. Com o EPROC, desde a triagem, desde o cumprimento e até no gabinete, é necessário o nível superior. Porém, o Tribunal de Justiça aqui no Estado de São Paulo entende que não. Que só quem está no gabinete que necessita de conhecimentos para atividade fim. E não é isso que acontece na prática, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui sabe que quando o servidor pega um processo, uma petição, ele precisa fazer a interpretação daquela petição, para cumprir também. E aí, quando vai trabalhar, no gabinete também. Porém, aqui no Tribunal de Justiça, o único reconhecimento que tem é quando vai entregar o mandado. Porque aí sim tem um nível superior. Enquanto que não há esse nível superior
para os escreventes. Então, nós, os escreventes, estamos lutando por igualdade dessa contradição que tem dentro do Tribunal de Justiça. E não vamos parar, não vamos desistir enquanto nós não conseguirmos o nível superior. Eu queria colocar um encaminhamento aqui de uma proposta de que a gente faça um ofício aqui, deliberando, rechaçando essa proposta do Tribunal de Justiça de fazer essa divisão entre os escreventes e reforçar e reafirmar a necessidade do nível superior para todos os escreventes. Obrigado. Pardal, 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. A fala é uma só, né? Durante até 15 anos atrás, nós tivemos vários ganhos, avançamos, estávamos quase 20 anos sem ter nada. E como que nós conseguimos? Na rua, né? Enfrentando. A categoria se levantou, foi contra. De 15 anos para cá, nós tivemos muitas perdas. Tudo que nós ganhamos praticamente nos foi tirado, surrupiado. Então, o momento é agora. É só na rua que nós vamos recuperar o que nós perdemos. As entidades têm seu papel, mas com a categoria na rua, isso nos dá musculatura. E nós nada mais somos que a voz dos servidores levada à presidência. Então, parabéns a todos. Vamos para a rua, vamos aumentar esse movimento. Quem já está convicto que a greve é necessária, tem por obrigação de convencer os colegas, tá? Então não adianta mais só a gente parar nesse momento. Agora nós temos que fazer mais um parar. E amanhã inicia esse trabalho nosso, certo? Então vamos à luta e parabéns a todos aí e a vitória, se Deus quiser. E outra coisa, o tribunal marcou uma reunião para o dia 28 da mesa de negociação. Isso, para mim, é um descaso, porque está vendo a situação, está vendo que nós estamos entrando em greve e quer esperar até o dia 28, isso teria que ser emergencial, já teria que ser para a próxima segunda-feira essa reunião, né? Então, a paralisação ela é necessária até para alertar o tribunal com relação às nossas intenções, tá bom? Abraço a todos aí e boa jornada. Obrigado. Marcos Santos, 3 minutos. Liberado, Marcos. Oi, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria aproveitar a oportunidade e me parabenizar, né, pelo movimento, pela greve, aí, pela luta dos nossos direitos. E eu queria lembrar uma coisa muito importante aí, que eu acho que os tempos mudaram, a gente acaba deixando algumas questões relevantes passar. Primeiro que a gente trabalha para o maior tribunal do mundo, né, considerado aí o maior tribunal do mundo, e que a gente entrou aí numa era quase que 100% digital, né? Por mais que tenha aí, a gente ainda tem aí a atuação presencial, a gente agora depende, né? Diferente de alguns anos atrás, a gente depende 100% aí dos computadores. Então, eu gostaria de sugerir muito que, além da gente propor esses movimentos sociais aí que buscam aí melhorias, incentivar os nossos colegas a aderirem à participação da greve pela luta dos nossos direitos, que a gente também pudesse aí adotar aí medidas que tivessem uma reflexão aí do ponto de vista tecnológico. Como assim? Eu vou resumir de uma forma bem simples. O Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente teve um contrato aí com a Microsoft que foi rescindido aí por umas questões aí contratuais. Mas o que esse contrato acabou expondo? Esse contrato acaba expondo aí que, na verdade, a nossa infraestrutura lógica digital, que é utilizada para manter o tribunal em funcionamento, ela é muito frágil, ela é muito simples para o maior tribunal do mundo, é uma infraestrutura lógica muito fraca. Então, dentre as sugestões que eu já tinha feito em algumas outras oportunidades, além de que nós realizássemos aí a nossa paralisação, lutando por melhores direitos,
que a gente pudesse, se for possível ali, combinar entre todos os manifestantes e grevistas, que a gente acessasse um link específico pelo nosso, pode ser computador pessoal ou pode ser pelo computador do fórum, mas um link específico dos servidores do tribunal. Por exemplo, a Constituição, que é um arquivo bem grande. Então, se a gente, teoricamente, combinar ali, todos os funcionários, de uma hora específica, um horário específico, acessar, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo, que é um dos arquivos que o tribunal hospeda nos seus servidores, a gente vai conseguir aí paralisar toda a infraestrutura do tribunal inteiro, enquanto todos estiverem acessando aí um serviço que não foi feito para 20 mil funcionários, né? É uma sugestão bem importante, porque ela vai afetar não só Já deu os 3 minutos, viu, Marcos? eu já vou finalizar. Não, seria uma metodologia bastante interessante, porque além de afetar a infraestrutura de quem está participando, também impediria de quem não está na greve, ou seja, quem não aderiu, conseguisse ali realizar suas atividades do dia a dia perfeitamente. Então, seria muito bom observar essa questão, explorar ela e, se possível, organizar algo que possa ser feito nesse sentido. Obrigado a todos. Elisete Caida. Boa noite, colegas. Elisete aqui de Caraguatatuba. Eu peço um pouquinho de paciência, porque o meu relato vai falar sobre o assédio que eu sofri hoje no fórum, então eu já antecipo que talvez eu passe alguns segundos do tempo. Primeira coisa, muitos que estão aqui pode ser que não tenham participado de nenhuma assembleia, nenhuma reunião, então vamos ser bem diretos. Não pode fazer greve branca, é ilegal, não pode bater ponto e ficar com o braço cruzado, é ilegal. A gente já discutiu várias chances, várias oportunidades, vários métodos, várias possibilidades, e a gente chegou no ponto que a gente está agora. É greve, não existe outra alternativa. Então, todas as sugestões que vocês estiverem pensando nesse momento que não seja a greve, ela já foi pensada, já foi amplamente discutida com o corpo jurídico, então não é possibilidade. A única é a greve. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Tribunal de Justiça, ele marcou, então, a reunião para o dia 28/5. Eu proponho aqui que a gente faça, então, uma campanha de semana a semana. A gente tem ato, então, marcado, né, que eu acho que é o encaminhamento que a gente vai votar hoje, para ter um ato no dia 21, na Praça João Mendes, que seria também uma assembleia, não sei exatamente qual formato, e aí a gente convencer as pessoas de aderirem semana a semana. Então, amanhã, durante os piquetes, pedir, gente, dá um voto de confiança, vamos lá, até pelo menos semana que vem na Praça João Mendes. Beleza, fomos todo mundo na Praça João Mendes. Ali, se a gente consegue levar um grande número de pessoas, como o próprio Gozzi mencionou lá naquela assembleia do dia 11, lá na praça, né? Convocar um monte de gente, levar para lá, as pessoas saem fortalecidas e aderem por mais uma semana, até o dia 28 nessa reunião. Vamos marcar todo mundo de novo, lá na Praça João Mendes. Chegando lá, vai ter o resultado da reunião. O resultado da reunião, a gente aguarda. De acordo com o resultado, a gente consegue manter a mobilização por mais uma semana. E assim a gente vai. Então, eu proponho que a gente não faça dia a dia, mas semana a semana e pedir esse voto de confiança. O último ponto eu estou aqui trabalhando, eu sinto muito pela passagem do tempo, mas eu vou continuar. Eu estou aqui trabalhando em Caraguatatuba. Passei ontem com um boletim pedindo a participação das pessoas hoje na Assembleia, e eu fui intimidada pelo juiz diretor do fórum aqui de Caraguatatuba, que mandou o gerente do fórum vir pedir meu nome. Aí eu até falei, o meu nome é Elisete com S, anota aí para não anotar errado. Então, assim, vai ter intimidação. Já soube aqui dos colegas do Fórum de Taubaté que também sofreram intimidação para passar os informes e os boletins. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui dessa reunião com orientação, caso isso aconteça amanhã. Então, amanhã, durante os piquetes, a gente não pode entrar e fazer bagunça, não pode, mas tem o direito, sim, de entrar nos fóruns para chamar o pessoal. Então, essa orientação precisa vir aqui e, principalmente, um canal de comunicação
assim que eu sofri esse assédio, eu já comuniquei a Mariana da Sojubes, que já foi consultar o corpo jurídico, já me deu uma resposta e já me deu orientação. Então, falar para todos que a gente está sujeito a isso, sim, mas para a gente não arredar o pé. É isso. Amanhã a gente tem um piquete forte aqui na comarca de Caraguatatuba, na frente do fórum, com apoio, inclusive, de vereadores que virão participar e auxiliarão. E na quinta-feira estamos agendando um ato grande em São José dos Campos. Então, os colegas que estão nos fóruns em volta e que está sozinho, então, quinta-feira em São José dos Campos. É isso. Obrigada, gente. Até. Obrigado. Margarida. Está sem som ainda, Tá Margarida. liberado, Margarida. Vê, tenta aí agora. Margarida, tenta o som agora. Tá liberado para Clica no você. som, Margarida. No som, Margarida, você tá sem som. Margarida, Margarida, tá sem som. som. Tá sem som. Pronto, agora acho que estou Aí, com som, né? Isso. sim. Boa noite a todos, muito contente por estarem aqui presentes em grande número, essa assembleia nossa. Eu sou Margarida, da comarca de Ribeirão Preto, e representante da CETESB para Ribeirão e região. Ribeirão é uma comarca que ela é assistida o ano todo. É feito um trabalho quase que semanalmente, então ela tem por obrigação, sim, entrar nessa greve. Só que nós ainda vamos fazer esse ato amanhã, estaremos lá, antes das 9, conversando com os colegas, para que tenhamos êxito na nossa greve. E também conversando com as comarcas aqui da nossa região, tá? O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: nós queremos, sim, do tribunal uma mesa de negociação, não mesa de enrolação, porque até agora nós fomos enrolados pelo tribunal, pelo presidente do tribunal. Várias reuniões foram feitas, Gozzi vem há muito tempo pedindo uma mesa de negociação, que parece que só agora saiu, mas vamos ver se vai funcionar mesmo, porque parece que não, pelo que nós estamos vendo, vai ser também outra enrolação até o dia 28 de maio, né? E eu quero dizer o seguinte: outro dia eu vi uma reportagem falando que nosso tribunal aqui é o maior do mundo, e também o que mais gasta no mundo. Ele gasta, só que com os servidores nós não vemos isso. Ele gasta sim com os seus pares, tá? E isso aí nós temos que reverter essa situação e trazer para nós ganhos. É o que nós precisamos, tá bom? É isso aqui, eu estou aqui e abraçando a todos e vamos para a luta, porque sem luta nós não temos vitórias. Muito obrigada. Obrigado, Margarida. Márcio, vamos tentar 3 minutos, Márcio. Boa noite a todas e todos. Sou Márcio, escrevente aqui da capital, Organize Lute, a Sojubes e também CSP com Luta São Paulo. Gente, muito feliz, entusiasmado, embora muito cético, sempre, né? E já fui taxado de pessimista até por isso, mas eu acho que eu encontrei um ponto de equilíbrio aí. E assim, gente, cético mesmo, mas a gente tem que ter entusiasmo para a luta, né? Eu, assim, tô muito feliz de ver a categoria se levantando depois de tanto tempo, né, de um período tão longo, sem ir para a luta, embora a gente tenha feito lutas importantes, né, e conquistado coisas nesse período, nesse intervalo, né? Mas, assim, gostaria de lembrar, né, que a gente, há alguns anos, vinha dizendo que era incontornável, e agora nós temos aí essa experiência muito concreta de que quando nós nos dispusemos a lutar, né, o cenário mudou, né? O cenário entre nós mudou, nossa consciência já deu um salto, né? Desde que nós decidimos fazer esse enfrentamento, né? Como era necessário há tantos anos. Lembrar também isso para as pessoas, mas também e principalmente para as organizações envolvidas nesse processo, que aqui nós fazemos uma frente, né? Uma unidade de ação, uma unidade para a luta. É um momento que, apesar de algumas divergências que nós temos, nós nos focamos, né,
em um ponto comum, né? Levar essa campanha adiante e fazer o melhor para que ela tenha o resultado que nós tanto precisamos, né? Que melhore a nossa condição, né? Lembrar também que é ruim a gente ter algum discurso dissonante. Lembrar e assim deixar muito nítido isso para todo mundo, gente. A instância maior da categoria é a Assembleia, né? Eventualmente a gente vê organizações falando muito que atuam só pelos seus sócios. Nesse momento, a gente está tudo junto, né? A gente é uma coisa só e o objetivo é um só. Então a gente tem que ter uma fala única. Lembrar também que é um momento bastante desafiador, é a nossa primeira experiência com o trabalho em home office para fazer uma paralisação, o que parece difícil, mas nós vamos ver agora na prática, né? Talvez não seja, a coisa é dinâmica, né? E também lembrar que um grande contingente da categoria também está em estágio probatório, houve uma renovação muito grande, e a gente tem, em todos os lugares que a gente vai, tentado dialogar com essas pessoas e levado, né, as garantias, as orientações jurídicas. Enfim, acho que a gente tem condições de levar isso adiante de forma consequente. E só uma última coisa que me preocupa, né? Nós temos protocolado a pauta prioritária, mas não podemos esquecer da pauta 3 geral. minutos dado. Precisa ser protocolada, e acho que a gente pode discutir isso num outro momento, mas a gente tem que ficar esperto para não tomar rasteira do tribunal com essa história de negociação. Beleza? Vamos para a luta, gente. Vamos estar juntos a partir de amanhã. Obrigado. Agora, na sequência, tem a Sônia, a Ângela, Daniel, Ana Paula, Alexandre, Eliana e Egle. Como já são 8h36 e amanhã todo mundo tem que estar cedo nos fóruns, durante a fala da Sônia, quem ainda quiser falar, se inscreve, tá bom? Depois da fala da Sônia, a gente já vai para o encerramento, tá bom? Depois do último inscrito, depois da Sônia. Sônia, com você. Bom, gente, boa noite para todos e todas. Agora estou aqui na padaria, problema de bateria no meu carro, o cara está lá trocando. Em primeiro lugar, minha solidariedade à companheira Elisete, que está fazendo um excelente trabalho em Caraguatatuba. Dizer, como outros já disseram, reforçar que toda vez que vocês se sentirem intimidados e tiverem problema, fale com a gente do grupo jurídico. Nós já colocamos lá no grupo que é direito de todo e qualquer servidor, não é só a entidade que pode entrar no fórum e fazer trabalho em relação à adesão da greve. Tá? Tem artigo de lei, já está tudo colocado no comando. Se vocês quiserem perguntar para mim em particular, também e aos outros que fazem parte desse grupo do jurídico, sempre perguntando. Nós precisamos estar de mãos dadas e juntos nessa mobilização e nessa greve. Ninguém está sozinho. Isso é muito importante. Dizer para vocês, né, Margarida já informou um pouco aqui de Ribeirão Preto, amanhã nós estaremos, então, em frente ao fórum, fazendo piquetes. Esses piquetes, né, eu penso que eles têm que ser diários, né, na capital, em outras comarcas. Nós vamos fazer isso aqui também em Ribeirão Preto. A gente começa em Ribeirão e depois nós vamos organizar caravanas em outras cidades da região. E o mesmo penso para São Paulo, né, que também está na organização aí, com os prédios da capital, os principais prédios, né? Amanhã o pessoal vai fazer os piquetes de manhã em frente aos seus respectivos prédios. Eu penso que a ideia é essa. E, na sequência, no período da tarde, se juntar aos João Mendes, se subdividir em grupos para o dia seguinte. E aqui eu fiz uma mensagem padrão para todos os servidores que estão no grupo de mobilização do fórum, para todos os meus colegas oficial de justiça, esqueci de dizer, sou de Ribeirão Preto, sou oficial de justiça, e deu muito certo. Tá? Se vocês quiserem seguir isso, vocês fazem a mensagem padrão, copia e cola e vai mudando o nome da pessoa e faz ali em cima uma mensagem mais personalizada, porque essas mensagens, que é geral para todo mundo, as pessoas não têm muito hábito de responder. Tive muita resposta e o pessoal, a gente está chamando aqui em Ribeirão para que as pessoas que ainda não se conscientizaram, ou não se convenceram que deve aderir à greve, que venham para frente do fórum amanhã e que nos dê a oportunidade, nós da comissão de greve, de falar
para todas as pessoas. Eu estou sentindo por aqui que a adesão está aumentando, assim como estou sentindo pelos informes dos companheiros, que no estado inteiro continua aumentando a adesão. Quero defender aqui a greve presencial, a Assembleia Presencial para a próxima semana, dia 21. É muito importante que nós olhemos nos olhos uns dos outros, que a gente leve a nossa energia, que a gente sinta essa força contagiante. É muito importante que a gente esteja junto nesse momento. Então, queria que colocasse em votação na Assembleia essa Assembleia Presencial para o dia 21. E depois, como a Elisete disse, a gente, a partir do dia 21, pensa para a próxima semana. Venceu o meu tempo aqui. Um abraço e força para todo mundo amanhã, gente. Vamos para cima, que eu tenho certeza que a vitória é certa. É isso aí, coragem. Obrigado. Ângela. Um momentinho, Ângela. Só para dizer que, encerradas as inscrições, estão inscritos Ângela, Daniel, Ana Paula, Alexandre, Eliana, Egle, Luiz Fernando, Wendel, Marcos Amâncio, Maurício, Raquel de Falco e Catarina. E aí está encerradas as inscrições, tá bom? Então, Goze, Ângela, com você. Goze, por favor. Quem Alô? está falando? Oi, é Clenilza. Eu estou tentando me inscrever, mas eu não estou conseguindo. Então, Clenilza, encerra em você. Depois Ok, da obrigada. Catarina, é você e encerra. Tá bom? Ok. Ângela, 3 Oi, minutos. oi, me ouvem? Boa noite. Sim. Consegui entrar depois de uns tropeços. Gente, é o seguinte, boa noite a todos e todas. Eu sou hoje oficial de justiça de um dos maiores fóruns da capital, que é a Barra Funda, e gostaria de dizer que nós fizemos uma reunião ontem. Eu sou do Organize e Lute e Oposição Sindical. Nós fizemos uma reunião ontem com os oficiais de justiça lá da Barra Funda. Eu fiquei muito feliz, porque o pessoal está com uma disposição de luta tremenda. Hoje à noite, até umas 7 horas da noite, a gente já tinha 26 oficiais dispostos a parar, dizendo que vão parar, 26 oficiais de justiça na Barra Funda. Isso é 1/3 dos oficiais, inclusive oficiais do teletrabalho, tá? E então, e esses oficiais, muitos deles vão estar com a gente amanhã na porta da Barra Funda para a gente entrar nos cartórios e chamar o pessoal, porque tem muita gente na Barra Funda em cartório. Então, a gente passou a semana passada lá, falou com ele nos cartórios, mas a gente tem que passar de novo. É um fórum muito grande, gente. Então, precisa de um empurrão. Outra coisa que eu queria falar, assim, para ser bem rápida, amanhã tem esse trabalho e o pessoal tirou, nós, lá, na reunião de ontem, nós tiramos que o pessoal está querendo ir para o João Mendes fazer a parte da manhã no fórum e depois ir para o João Mendes, quer se encontrar. Eu falei com a Eliane, disse que o pessoal de Pinheiros também quer se encontrar no João Mendes à tarde, conversar. Não dá para ficar o dia todo lá no fórum, a gente vai fazer da manhã todinha, eu vou ainda de panfletos, dá para entregar, e depois o pessoal quer ir realmente conversar, se encontrar, o pessoal de Pinheiros parece que quer ir, gente que quer ir para o Mendes, e a gente quer não fazer um ato, mas conversar e ver e sentir o clima, ver como é que está o pessoal pessoal que estiver indo lá, para ver como é que está o clima, como é que, sabe, se o pessoal está parando, como é que está a recepção do primeiro dia. Então, é basicamente o que eu queria dizer. O pessoal os oficiais da Barra Funda estão assim, bem dispostos a estar na luta, e acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal amanhã. E eu acho que é isso que eu tinha a dizer hoje. Vamos para a luta, e eu acho que promete. E o Fórum da Barra Funda precisa de uma atenção especial, um fórum muito grande, assim como o Fórum da João Mendes. E o pessoal quer ir para 3 João Mendes, minutos. porque o João Mendes
é um símbolo, uma praça símbolo da nossa luta, e lá está o maior fórum de São Paulo. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre se encontrando lá. Obrigada. Obrigado, Ângela. Daniel, 3 minutos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel, trabalho na comarca de Ribeirão Pires, tá? Eu estou muito surpreendido e contente com o número de colegas aqui que veio para poder participar da Assembleia. E assim, eu acredito que o movimento está crescendo, está ficando bem bacana, porque eu tenho certeza que tem muitos colegas que faz parte dos grupos, que estão interessados na greve e que não puderam estar aqui por algum motivo. Então, esse número com certeza é bem maior, tanto é que o número de inscrição passou de 1.000. E isso mostra que o movimento está crescendo, porque a nossa assembleia que nós tivemos quando nós deflagramos a greve tinha aproximadamente 300 pessoas em praça. E de 300 para 1.000 que se inscreveram nessa assembleia, é um aumento considerável. Então, isso a gente precisa ter em mente, que o número está crescendo e vai continuar crescendo, tá? E eu queria aqui colocar como uma proposta para que as associações, as entidades possam estar verificando a possibilidade, a viabilidade também de, assim, a gente não se esquecer que essa greve, o fato de a gente não ter as nossas reposições salariais, que o ano passado a gente teve essa questão da lei orçamentária, o governador deu um valor, a gente pediu um valor e ele cortou esse valor, e aí por causa disso o tribunal fala que não tem dinheiro para pagar. Então, assim, na verdade, essa greve não é só contra o Tribunal de Justiça, é contra o Estado de São Paulo, porque nós somos servidores públicos do Estado, e o governador tem uma contribuição nos cortes públicos, nos cortes de verba que dão para a gente, e a Assembleia Legislativa também tem, quando a gente manda uma proposta e eles vão votar. Então, eu queria colocar como proposta aqui que durante a greve, vai fazer um movimento, reunir toda a categoria um dia lá no Palácio da Justiça, mas também a categoria se reunir um dia na frente da Assembleia Legislativa e um dia lá no Palácio do Governo, entendeu? Lá no Palácio dos Bandeirantes, para a gente fazer um movimento forte um dia em cada um desses lugares, porque eles também precisam ver a nossa greve e a nossa força para, na hora que for votar alguma coisa na Assembleia Legislativa, eles lembrarem que nossa categoria está unida e eles não só ouvirem falar que estamos em greve, mas olhar e ver a gente em greve lá na frente. E o governador também, na hora que for cortar verbo, fazer alguma coisa para o tribunal, lembrar que a gente estava lá, se a greve não durar até lá, entendeu? Mas lembrar que a gente fez esse movimento e que a gente tem essa força, tá? Então, queria colocar essa proposta aí para as entidades pensarem a respeito e, se for viável, organizar essa situação, tá bom? Um bom movimento para nós aí, vamos em frente. Obrigado, Daniel. Ana Paula, 3 minutos. Ana Paula, foi mandada autorização para você ligar seu som. Olha aí. Liga o som. Liga o som, Ana Paula. Está sem som, você está som. Tem que apertar o microfoninho. Tem um microfoninho aí embaixo. Não apertou ainda. Aí, pronto. Agora sim. Agora Pronto. sim. Eu vou ser bem sucinta. Eu sou Ana Paula, Fórum de Santo André, e eu tenho uma sugestão bem simples. Conversando com os colegas aqui, eu percebi que tem gente que é arrimo de família e não tem condição de fazer adesão da greve, porque qualquer dinheiro que descontar agora vai fazer muita falta, e então eu tenho uma sugestão a fazer. Que nós bolássemos, então, um tipo de um e-mail, dizendo que a gente está descontente com as nossas perdas que chegam a 30%, que o presidente do tribunal nos receba, né, as entidades para poder negociar, e esse e-mail a gente compartilha com todos os colegas e todos enchem a caixa do e-mail do Fale Aqui com o presidente. Então, acho que parece ser uma sugestão simples, mas que vai encher a caixa de e-mails do presidente, e é uma alternativa para quem realmente não tem condições de sair, de se juntar a nós, né? É uma pequena e simples contribuição, mas eu gostaria de fazer essa sugestão.
Tá bem? Da gente formular, elaborar um e-mail simples, sucinto, objetivo e mandar no Fale Aqui com o presidente. Fui clara? Sim, está anotado, Ana Paula. Depois vamos estudar isso. Ok, muito obrigada. É só isso que eu tinha para dizer e o resto eu concordo com todos os colegas. Alexandre? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Não, eu queria só fazer algum apontamento, que eu já tinha falado na outra reunião, eu queria explicitar um pouquinho, porque eu estou no mesmo barco que todo mundo, também queria que... Só que eu queria falar primeiro sobre a paralisação, como a colega falou aí. Muita gente não tem condição de parar por causa dos descontos. Porque o tribunal ele só tem um ponto sensível, o bolso. Mais nenhum. O tribunal não está preocupado com a gente, mas ele se preocupa com o bolso. Se nós pararmos, nós vamos provavelmente ter o auxílio alimentação descontado. Quando for lançado o código 665, que é greve, nós vamos ter que compensar essas 8 horas. Ou seja, nós não vamos causar muito impacto no tribunal. Pelo contrário, a gente vai até gerar uma economia para o presidente, para o bolso dele, né? Porque isso vai ser pago. E outra coisa, como o colega falou, tem muita gente no probatório que tem medo de fazer. Eu também, eu não faria se eu tivesse probatório, eu teria receio. E tem vários cartórios onde eu trabalho, no fórum onde eu trabalho, que a maioria é pessoal em estágio probatório. Então, assim, eu não estou dizendo que a greve não tem que ser feita, mas eu acho que a gente poderia repensar alguns outros meios de combater o tribunal, de causar realmente impacto nele. Por exemplo, como o colega falou, a parte de acessar todo mundo junto e derrubar o sistema seria interessante. Mas o que eu queria falar é justamente com relação à questão do bolso do tribunal. Nós temos milhares de pessoas fazendo home office. As pessoas fazem home office achando que elas estão recebendo um benefício do tribunal, quando, na verdade, quem está beneficiando o tribunal é quem faz o home office. As pessoas compram o próprio computador, a própria internet, tem gente que compra a mesa, faz todo o escritório, e o tribunal fechou o prédio, o tribunal economizou milhões, graças a quem está fazendo o home office voluntariamente. Então, a minha proposta era que todo mundo, é lógico, não tô, a grande maioria, mas não quem tá com algum filho doente, algum parente, alguma coisa, não. Mas quem puder voltar presencialmente durante um período, durante um mês, se 8 mil pessoas voltassem no home office, se 8 mil pessoas fazem isso, o tribunal gastaria mais de 2 milhões só com auxílio transporte, fora insumos, e geraria uma paralisação involuntária, porque não teria computador para todo mundo. Não é greve branca, vamos chegar, não, a gente quer trabalhar, só que não tem computador. E eu acho que aí as associações teriam um ponto importante de dizer, chamar a imprensa, falar, o tribunal está funcionando graças à boa vontade e ao voluntariado dos servidores, porque ele não comprou, trocou os computadores, tirou boa parte e não repôs isso aí. Ou seja, era um jeito de impactar o bolso e impactar na imprensa, e a opinião pública não ficaria contra a gente, porque a gente não está parando. A gente está voltando a trabalhar, só que sem estrutura. Eu acho que isso aí seria um ponto a ser questionado. E até concomitantemente, tá? Todo mundo trabalhando, revezando, acessa ao banco de dados lá do tribunal. Bom, derruba o sistema também. Mas era um jeito de impactar o único ponto sensível que o tribunal tem, o bolso. Tempo acabou, Alexandre. Obrigado. Eliane? Olá, gente, boa noite. Eu sou Eliane, assistente social, trabalho no Fórum de Pinheiros, faço parte do coletivo Unidade de Oposição Sindical, e também sou base da ASP, também estou concorrendo aí na chapa das eleições aí da ASP no meio do ano. Eu quero cumprimentar todas e todos que estão aqui, dar, né, parabéns para todos que se mobilizaram, né, para estar aqui, também estão fazendo as mobilizações nos fóruns, a gente está com um número de pessoas representativa, né, nessa assembleia. Eu quero já começar falando assim para os colegas, né, porque a gente tem muita gente nova, a gente conversou um pouco sobre isso na reunião da ASP que nós tivemos segunda, que as greves no Tribunal de Justiça são muito importantes, né, todas as greves, a gente pode dizer que elas foram vitoriosas, tudo que a gente tem foram conquistas de greve, né? Todos os benefícios que nós temos foram conquistas de greve, os principais benefícios, e a gente só usa desse instrumento, que é a greve, que é constitucional, que é um direito, quando a gente chega no limite, quando o Tribunal de Justiça não negocia com a gente, quando ele simplesmente, né, como acontece, né, já há algum tempo, ele anuncia um índice, ele não chama a gente para falar e a gente, né, ter essa possibilidade de apresentar quanto, né, qual é
a nossa perda, né, que já agora nesse ano estava chegando a 30%. Então, todas as outras estratégias, como já foi dito aqui, já foram feitas. Já mandamos e-mail, já tweetamos, já colocamos faixa na frente do fórum, já fizemos paralisação de um dia. Tudo nós fizemos, e tudo isso está registrado, né? Então, a gente vai para a greve porque a gente não tem outra alternativa, tudo isso já foi feito. A gente para de fazer as outras coisas? Não, a gente até pode fazer também durante a greve, a gente vai pensar em diversas estratégias. Mas, nesse momento, é o que esse passo a gente precisa dar, né? E isso já foi deliberado em assembleia. É importante a gente colocar que, assim, nenhuma greve a gente teve desconto dos salários, né? As pessoas ficam com medo. Isso pode acontecer, mas, assim, isso é negociado, é um movimento de... Isso a gente... É um processo durante a greve, né, de negociação. Eu lembro que na greve de 2010, o Tribunal de Justiça ameaçou, né, descontar 10 dias do salário, e as entidades, elas recorreram, né, e o Tribunal de Justiça voltou a pagar. Então, as pessoas... E, assim, isso é um receio que todos nós temos, né? Então, eu acho que o que a gente pode pensar, né, que muitos trabalhadores de outros espaços fazem, é também a gente pensar no fundo de greve, né? Que isso a gente, em alguns momentos na greve de 2004, né, a gente teve, né, e isso foi importante. Eu queria colocar só 2 pontos mais por causa... Não, só vou colocar um Acabou o seu pontinho só, tempo. tá? Só um pontinho, que aqui o pessoal da região de São Paulo, né, da capital, a gente montou um grupo no WhatsApp que a gente está organizando a nossa ida lá para o Fórum João Mendes. A gente já tem mais de cerca de 60 pessoas no grupo. Então, assim, as pessoas que quiserem, né, a gente tem fóruns, diversos fóruns já no grupo, Penha, Pinheiro, Santana, Barra Funda, São Miguel. Então, o pessoal que quiser entrar no grupo, pode colocar aqui, né, o contato que a gente adiciona, que a gente está organizando tanto a ida lá no fórum, né, e atividade, quanto também para a gente pensar, né, quais os outros passos, quais as outras atividades que a gente pode fazer a partir de amanhã. Obrigado, Eliane. Egli, Boa noite. Boa noite. Boa boa noite. noite. Vamos lá, 3 minutos. Eu trabalho na comarca de São Vicente há 26 anos no mesmo ofício, ofício das execuções criminais. Eu tenho uma narrativa aí para passar para vocês, um histórico, tá? A gente tem que analisar. Eu sou a favor da greve. Eu fiz as 3 greves da minha trajetória, 2001, 2004, 2010. Mas eu acho que, assim, a gente tem que estar muito certo daquilo que a gente está fazendo, que, por exemplo, aqui o que eu estou sentindo na minha comarca, em especial no cartório que eu trabalho, tá? Que é por causa da mudança, de muitas mudanças aconteceram nesses 15 anos, tá? 1/3 do nosso cartório aposentou, tá? E a maioria dos que aposentaram, no meu cartório, a experiência que eu tenho, eram grevistas, tá? Então, assim, só sobrou eu de grevista, tá? Então, ninguém mais no meu cartório vai fazer greve, só eu. Então, a gente tem que ter também uma outra coisa também em mente, que em 2010, os agentes, tá? Os agentes judiciários, eles engrossaram o volume de grevistas. Eles já estão escrevendo. Nós não vamos ter esse volumão que a gente teve, tá? Ajeitaram a situação de várias pessoas. E aí foram diminuindo o percentual de pessoas aí, de funcionários, que estão ainda desassistidos aí quanto aos seus pleitos, tá? Então, a gente tem que considerar tudo isso. E outra coisa principal, nós temos uma configuração diferente, porque numa análise que eu fiz aí a grosso modo, nós estamos com 1/3 do que éramos no número presencial, porque 1/3 aposentou
um terço está presencial e outro terço está onde? Em home office. A experiência que eu tenho no meu cartório, durante as postagens que eu fiz no grupo de WhatsApp, é que apenas 2 pessoas responderam de meia dúzia que nós temos em home office, tá? Então, a gente tem que ser, assim, bem assertivo, a gente tem que analisar todos os ângulos para a gente poder fazer uma estratégia. E teria que ter já um número para a gente saber o passo que a gente vai dar. Eu, particularmente, acho que, assim, se a gente entrar um número muito Cadê os baixo, 3 minutos, Egli? essa mesa de negociação é provável que nem exista mais, ou que rebaixe grandemente o que ele seria os nossos pleitos, tá bom? Então, essa Obrigado, Egli. da minha fala. Obrigada. Luiz Fernando, 3 minutos. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, sou do Sintraju, sou aqui do Fórum de Santos. E aqui a gente está numa mobilização intensa aqui no Fórum de Santos, na Baixada Santista inteira, aqui a gente está percorrendo, aqui também em Santo André, a gente está indo em vários lugares chamando o pessoal. E nossa mobilização, ela cresce a cada dia, então a gente tem que acreditar. A prova disso é essa assembleia virtual com a presença de quase 800 pessoas. Então a gente tem que persistir agora, que a gente tem que entender que agora com a greve já instalada, a nossa situação muda. Que antes da greve, as entidades ela tem um número limitado de colaboradores, de pessoas que podem ir, de diretores que podem ir até os cartórios. Então, às vezes a gente quer ir até o cartório determinado, só que a gente não tem perna. Só que com a greve instalada, a situação muda de figura, porque aí nós, na base aqui, os grevistas vão poder percorrer todos os cartórios onde o pessoal fala, aqui está fraco, a gente vai poder ir até lá, montar uma caravana, ir até esse local e turbinar a greve lá e chamar o pessoal e mostrar para o pessoal que a gente está mobilizado. Às vezes o que falta para a pessoa aderir à greve é isso, ela vê que a categoria está mobilizada. Então, falta esse empurrãozinho. Então, a gente vai ter condições de dar esse empurrão e trazer mais gente para o nosso movimento. Porque a gente tem que entender que não tem uma alternativa, a gente já tentou todas as alternativas que os colegas colocaram anteriormente, além da greve, que já foram tentadas. Mas o tribunal não escuta, só a greve pode fazer o que eles não escutam. E a questão do teletrabalho, que é um desafio para a nossa categoria, ela agora com a greve instalada, as pessoas vão sentir, porque tem o pessoal que está no presencial, e se esse pessoal do presencial sair em greve, alguém vai ter que ir lá ocupar esses espaços. Então vai pressionar. Tem muito colega do home que está vindo para a greve. Mas os que não vieram para a greve, se a gente do presencial sair, eles vão ser obrigados a vir para ocupar esse espaço. De fora que também a gente vai ter esse trabalho dentro da greve, a gente vai poder ligar para esse pessoal, vai poder chamar eles, conscientizar eles, conversar e tentar o convencimento. E outra questão que eu queria colocar para finalizar é uma proposta assim para tentar forçar o tribunal, colocar para ele que a gente exige uma reunião imediata, a gente exige que seja entregue nossos 25% de reajuste e dentro de uma reunião que não seja marcada para final do mês, que tem com possibilidade de se estender até o Natal. A gente precisa de uma resposta imediata para ontem, não para até o final do ano, uma coisa aberta até o final do ano. E que essa reunião seja uma reunião presencial, e não uma reunião virtual onde assim, às vezes, por problemas técnicos, os colegas, assim, os diretores das entidades acabam deixando de participar, como aconteceu com o Michel, nossos júris, que acabou não conseguindo participar da reunião porque tem um problema, aparentemente um problema técnico, ele não conseguiu ter a fala. Então, a gente também colocar essa reunião presencial. É isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns a todos e amanhã a gente está na greve. Wendel. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Wendel, da comarca de São Vicente. Eu quero passar uma experiência vivida. Eu participei das 4 greves, né, nesses 31 anos de trabalho. E uma coisa é importante, foi falado principalmente por você abriu os trabalhos falando dos piquetes e da tentativa de convencimento dos colegas
sem o uso de violência. A maioria das greves que eu fiz, eu não comecei no primeiro dia, né? E é bastante desgastante, né? Talvez o pessoal que esteja acostumado a fazer no primeiro dia ache que é fácil. O colega não quer sair, ele tá isso, tá aquilo. É tão difícil para quem sai ficar, né? Todo mundo tem aí os seus motivos, tanto para sair quanto para ficar. Então, assim, o convencimento gera um convencimento maior você com palavras, pessoal, comarca tal tá parada, vamos parar também, entendeu? Ao invés de ficar aquele modelo antigo de ameaça, de xingamento, né? Pelego isso, pelego aquilo, pelego tem que morrer, pelego isso. Isso aí é ultrapassado, né? A gente tem que usar a inteligência, né? E se atualizar. Esse modo de convencimento aí, para mim, sempre foi motivo de afastar. Aí você está lá dentro, aí você entra, aí os colegas que estão lá dentro já estão na revolta, né? E aí fica aquela divisão maior. Então, a gente tem que agregar, respeitando o direito do colega e o medo dele que ele está de não sair, né? E quem sabe uma semana depois ele saia, 2 semanas depois ele sai, né? E outro ponto importante também é essa mesa de negociação que o tribunal marcou essa reunião para o dia 28. Ele não apresentou nada, provavelmente vai apresentar lá na hora, é o que a gente espera. A gente está aqui tratando em tese com pessoas sérias e a gente espera que eles façam alguma proposta, né? E aí, assim, no meu modo de entender, teria que ter um encaminhamento aí para saber quais seriam as contrapropostas, porque, assim, temos ainda os 25% de defasagem. 25% ele não vai pagar de uma vez só. Então, qual seria a nossa contraproposta? Parcelamento, abrir mão de uma parte, entendeu? Isso tem que ficar bem claro para quando chegar lá no momento, não ficar cada representante da associação falando uma coisa. A gente tem que ir unificado para essa primeira reunião de mesa de negociação, para chegar lá ter uma fala única, para não dividir as associações, que aí divide-se a cabeça ou o corpo, vocês já sabem para onde vão. Essa é a minha fala. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Wendel. Marcos Amâncio, com você, 3 minutos. Ligar o microfone, Márcio. Marcos. Tá liberado, Marcos, tá sem Marcos. som. Pronto. Boa noite, estão me Agora ouvindo? sim. Agora Tá. sim. Pessoal, sou de uma comarca pequena, aqui de Pedreira, próxima a Campinas, no interior de São Paulo, e o que eu queria ser bem objetivo com relação a algumas coisas que a gente falou aqui hoje. Primeiro, o pessoal fala sobre o dinheiro. O dinheiro que vai para os juízes e desembargadores, ele é proveniente das custas que a gente tem arrecadado e que a gente tem sido pressionado para fazer cobrança e verificação nos processos. Então, o pessoal comentou como que você pode minar. O nosso dinheiro vem do Estado, o deles vem das custas. A gente tem que observar a nossa relação com essa arrecadação de custas, tanto na hora da negociação, porque não pode ser destinada exclusivamente para o topo da cadeia, e que a gente também pode agir nessa arrecadação de custas durante a greve, que com certeza vai minar o bolso do pessoal que recebe mais no tribunal. Com relação às comarcas pequenas, eu acho que a gente precisa do apoio das grandes cidades regionais, Campinas, Ribeirão Preto, São José. Eu sei que o pessoal falou que, tradicionalmente, depois que as grandes param, o movimento costuma chegar nas menores, mas algumas pessoas como eu não sabem como isso funciona, porque nunca participaram de uma greve. Então, é muito importante para a gente vocês estarem passando a experiência de greves anteriores, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, para, inclusive, a gente poder mobilizar mais pessoas. E essa a questão das caravanas, das comarcas maiores estarem comparecendo, é extremamente importante para dar suporte para nossas comarcas, porque a gente tem poucos servidores, muitos estão em fase já de aposentadoria e alguns em estágio probatório. Então, eu gostaria que, se vocês conseguissem disponibilizar através do e-mail que a gente fez o cadastro para participar da reunião, os canais de contato para a gente
conversar com o pessoal. Canais de WhatsApp, números de WhatsApp para contato, para informações, número de WhatsApp para apoio jurídico, número de WhatsApp para a gente buscar informações, para a gente estar podendo repassar, inclusive para os colegas que estão em home office. E, se possível, estar disponibilizando material informativo através desses canais, tá? Queria agradecer a oportunidade. Hoje eu sou um só aqui, que eu sei que está disposto, mas se a gente continuar mobilizando as pessoas das comarcas da gente, a gente, com essa união, vai conseguir atingir o objetivo que a gente está esperando. Só isso. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Marcos. Maurício, 3 minutos. Está sem som, Maurício. Sem som. Sem Tá som. liberado, Maurício. Tá liberado o som. Liga o microfone, Isso, Agora sim, beleza, agora beleza, sim. beleza. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, Maurício, da família Forense Sorocaba. Estou vendo no chat o pessoal perguntar se a gente vai estar participando amanhã lá na frente do fórum. Vamos sim, amanhã cedinho estaremos lá. Gente, não tem. O pessoal fica muito em dúvida aí em participar, o pessoal que está no home office, o pessoal do estágio probatório. A greve é questão de ideal. As pessoas que têm um sentido de auto se valorizar, não vai ficar calado frente a essa condição que o tribunal está nos colocando já há décadas. Há décadas a gente vê o tribunal fazer a mesma postura, sempre. Não tem orçamento para dar reposição do servidor, para pagar os seus atrasados, quer que seja. Compensação, para a ala de cima, a magistratura, o dinheiro aparece no estalar de dedos. Nossa, bacana, né? O nosso é a praça que tem que nos trazer a valorização. Não é um estalar de dedos do tribunal que paga retroativo, sempre retroativo, hein? Vai lá para 2006. Não sei se o pessoal das antigas aí que está aí nessa Assembleia aí se lembra, né? Do auxílio alimentação para a magistratura. Retroagiu lá 2006 também. Receberam na boca do caixa. E, como todo mundo sabe aí, agora parece que a imprensa, a mídia, a grande mídia, está dando um pouco mais de ênfase aos escândalos que está sendo referido ao judiciário brasileiro, né? Pagamentos aviltosos aí, enquanto nós estamos aí amargando 25,26% desde 2002. Não tem outra forma de buscar esse passivo com o tribunal que não seja a greve, gente. Nós não temos outra ferramenta. Tudo que vocês imaginarem aí de fazer ação para tentar sensibilizar o tribunal, as entidades e a categoria já fez. Já ocupamos o tribunal em 2010, tomamos tiro de borracha no choque na praça lá em 2010, 2004, fizemos um grande movimento. Então não tem outro caminho, gente. É parar e pronto, ficar na frente do fórum lá e tentar convencer os colegas. Embora seja um número pequeno que está no presencial, mas é de suma importância buscar o pessoal que está no home office. O colega acabou de falar aí sobre as entidades ceder e-mails e telefone de WhatsApp de servidores. Nós não podemos fazer isso. A lei de LGPD proíbe que a entidade faça isso. Porque tem muitos colegas que não gostam de ser importunados, infelizmente. Tem aqueles pessoalzinho que os apadrinhados que não gostam de ser importunados. E na hora de receber o que nós vamos buscar através da greve, aí ele não abre mão. Encerrados 3 minutos, Maurício. É isso, obrigado, gente. Vamos à luta. Raquel de Falco, 3 minutos. Raquel de Falco. Para ligar o microfone, Raquel. Liga o microfone. Isso, pode falar. Espera aí. Oi. Justo na hora de eu falar deu problema. Boa noite, eu quero cumprimentar as centenas de colegas que estão participando da reunião, que, aliás, está muito produtiva. É um prazer estar aqui e poder dar uma palavrinha
para todos. Veja bem, o assunto mesa de negociação foi muito abordado, está sendo muito abordado nesta reunião, e eu quero dizer para vocês o seguinte: 3 décadas atrás, nós os presidentes do Tribunal de Justiça não recebiam entidades de classes, né? Esta luta, aliás, esse direito foi conquistado por meio das nossas lutas, das nossas greves. A data base foi conquistada também através do nosso instrumento eficaz de greve, que eu considero que é a única forma que nós temos para conseguir, para manter os nossos direitos, reivindicar direitos. Portanto, eu quero falar especificamente sobre a mesa de negociação. O presidente do Tribunal de Justiça, ele esteve em Ribeirão Preto a semana passada, a oportunidade em que ele foi questionado. Eu preciso me identificar, né? Raquel de Falco, Ribeirão Preto, sou membro do Conselho Deliberativo da CETEG. Então, na reunião, esse assunto foi abordado e eu reivindiquei, né, a instalação da mesa de negociação. Mas é importante que vocês saibam o porquê. Não só instalar a mesa, que, aliás, o GOSE tem requerido isso reiteradas vezes em todas as reuniões com o Tribunal de Justiça. É uma mesa de negociação com calendário pré-definidos, mesa e calendário definidos. O porquê disso? Gente, a nossa pauta, ela tem cerca de 40 itens. Então, não adianta o presidente, todos os anos, na época da data base, o presidente fazer uma reunião e depois esquecer dos servidores, esquecer dos nossos itens, tanto da pauta prioritária quanto da pauta geral. Então, é importantíssimo. E outra coisa que vocês precisam saber, o Tribunal de Justiça, e eu tive a oportunidade de falar isso para o presidente, eu olhei nos olhos dele e falei para ele: olhando nos teus olhos, eu vou te dizer o que eu falo nas ruas e o que eu falo nas praças. O tribunal, o poder judiciário deste país tem uma peculiaridade. E qual a peculiaridade? Ele é o patrão e o julgador. Então, veja bem, a competência para julgar as nossas causas é do TJ, é da Justiça Comum, quando deveria ser da Justiça do Trabalho. Então, por que nós insistimos na instalação da mesa de negociação? Porque é o meio que nós temos para poder reivindicar. Agora, eu não considero que alguns colegas estão dizendo mesa de enrolação. Nós temos que acreditar que desta vez será diferente e vai depender de nós também, da nossa mobilização. Nós precisamos estar amanhã 3 todos... minutos já, Raquel. Concluindo, todos amanhã na porta do fórum, vocês que estão aqui, que estão participando da reunião, sejam porta-vozes e mobilizem as suas comarcas e vamos à luta e vamos sair vitoriosos desta luta, porque é a única forma de arrancar esses 25%, quase 26% que o TJ nos deve. Então, nós temos que ter altivez, determinação e insistir na greve, sim, porque a greve, através da greve, nós tivemos 44%, quase 45% de recomposição salarial. Muito obrigada, boa noite, uma boa greve para todos nós. Até a vitória. Catarina, 3 minutos. Catarina, desculpa. Pronto. Boa noite, gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que assim, estou muito contente, primeiro com a participação, né, de tanta gente assim na nossa Assembleia, e, em segundo lugar, com a regularidade das falas aqui, né, de quem me antecedeu, não acreditando no engodo da mesa de negociação do tribunal, né? Por quê? Se o tribunal realmente quisesse negociar com a gente, ele teria marcado essa mesa de negociação para hoje, por exemplo, né? Se ele realmente quisesse negociar. Por que ele marca só para o dia 28? Então, eu acho que foi muito interessante essa regularidade nos discursos aqui. O GOSE já abriu a Assembleia falando sobre isso, e eu acho importante isso, que a gente não caia nesse engodo, porque a mesa de negociação não tem nada de concreto, e é por isso que a nossa greve está mantida a partir de amanhã. E eu gostaria também de colocar algumas questões que eu vi aqui pelo chat, e queria abordar algumas questões. Por exemplo, a questão da insegurança com a questão do home office, o desânimo de alguns, a questão do estágio probatório. Gente, a gente tem que pensar o seguinte: essas questões, elas são hoje o nosso ponto de partida. Elas não podem ser o ponto de chegada. A gente não pode só ficar, mas tem o problema do home office. Mas vai ser muito difícil, porque tem muita gente nova. Sim, esse é o nosso ponto de partida. O que a gente tem que pensar é como a gente resolve isso, né? É como a gente traz o pessoal do home office para
para participar junto com a gente, seja desligando o computador, seja participando na porta do fórum, quem puder, né? Seja desligando, não registrando ponto, né? A questão do pessoal do estágio probatório, né? Tem o pessoal, mas estágio probatório. Pessoal, olha só, vamos olhar os dados da realidade. Em nenhuma greve nossa, ninguém em estágio probatório foi punido. Não teve isso. Estágio probatório, ele é também regulamentado pela lei de greve, tem os mesmos direitos, então nunca aconteceu isso. Então não é que a gente está arriscando agora, não, nunca aconteceu. Vamos olhar para o passado para aprender também com as lições do passado, tá certo? E outra coisa que a gente tem que se preocupar também é o seguinte, gente, tem muita gente falando, mas eu fiz uma enquete lá no meu fórum, e vai parar pouca gente, só vão parar 2, só vão parar 3. A greve a gente constrói no dia a dia. É cada dia, gente. A gente já tem uma adesão maior do que a gente teve na nossa Assembleia, não é isso? Do dia 11 de abril. E agora é crescer, porque agora a gente vai ter mais gente, inclusive, em greve, liberada para a gente estar podendo fazer esse trabalho. Então, a gente tem que acreditar no coletivo. Acho que isso é o mais importante que a gente tem que pensar. Acreditar na força do coletivo. Porque todas as conquistas que a gente teve até hoje na nossa categoria sempre foram com lutas coletivas. Né? Nunca é individual. Então a gente tem que acreditar nisso. E aqueles que mas a gente não pode também colocar uma camisa de força. Por exemplo, aqueles que estiverem se sentindo sozinhos, inseguros no seu prédio, no seu fórum, que se juntem a outros prédios, a outros fóruns, aonde tenha mais gente, para poder retornar para esse fórum, onde tem pouca gente, e fazer esse trabalho de convencimento. É na luta coletiva que a gente se sente seguro e que a gente ganha força para continuar, e com certeza a nossa greve vai ser vitoriosa. E vamos, a partir de amanhã, exigir do tribunal que ele adiante essa negociação, essa mesa de negociação do dia 28 para amanhã ou depois de amanhã. Obrigado, Catarina. Clenilza. O microfone está liberado, Clenilza. Boa noite, pessoal. Eu sou Clenilza, funcionária aposentada do Fórum. Eu fui escrevente-chefe, 30 anos, e não perdi nenhuma das greves. Eu ouvi as pessoas dizendo assim, o pessoal que me antecedeu foi excelente, sem nenhuma restrição. O que eu queria dizer é que, tipo assim, as pessoas precisam pensar na greve como um exercício para o futuro, porque a gente pode perder hoje, a gente pode perder uma parte do salário, alguma coisa, algum benefício. Acontece é que futuramente, se a gente não pensar dessa maneira, nós poderemos estar ganhando um salário mínimo, se as coisas continuarem no mesmo ritmo. Então, eu queria pedir para as pessoas colocarem a mão na consciência e pensar o que é mais valoroso para mim. Vai aposentar com um salário miserável. Depois que a gente aposenta, a gente não tem mais o auxílio alimentação, auxílio transporte, enfim. Eu não reclamo, mas com certeza, se o salário continuar diminuindo, a coisa vai ficar muito horrorosa. A gente está ganhando 30% a menos por mês. É muita grana, gente. Os caras estão roubando a gente na cara dura. Olha, eu não sei nem como é que a gente deixa chegar nesse nível. Então, eu queria dizer para vocês assim que existem várias formas de conversar com os colegas para fazer com que eles venham para a greve, convencê-los que a greve é extremamente necessária. A gente tinha até um tapete vermelho que a gente estendia assim para os fura-greve passarem, a gente tirava sarro, enfim, existe uma série de formas da gente convencer os nossos colegas a virem para a greve. E com o tempo, conforme a gente vai caminhando, a gente vai encontrando melhores formas até de se acertar, de dar o tiro certeiro no camarada. O tiro certeiro, eu estou falando isso, não é para ir armado, pelo amor de Deus. Estou dizendo para acertar a forma de convencer o camarada de vir para a greve. Vir para a greve é essencial. A pessoa que pensa no imediato, ela não está pensando no futuro. Então, se hoje ela está passando dificuldade, ano que vem ela vai estar com mais dificuldade ainda, porque vai estar pior a situação.
Então, é necessário que as pessoas pensem dessa forma e venham para a greve. Sabe, não tem, quem está convicto de fazer a greve não pode ter dó de quem não está convicto. Tem que arrumar argumento para convencer os camaradas de virem para a greve. É a única forma que nós temos de salvar o nosso salário. Os jovens vão precisar de salário, eles não entraram por um salário menor, eles entraram por um salário maior. E os velhos 3 precisam minutos, de um, Clenilson. vou só encerrar aqui, precisam de um salário maior porque vão aposentar e vão perder os outros benefícios. Então, todo mundo, na verdade, precisa da greve. Greve já. Um abraço a todos. Boa noite. Marie-Claire? Ó, eu não costumo me inscrever 2 vezes, mas não tive como. Na verdade, eu tenho alguns esclarecimentos a fazer aqui. Primeiro, o GOSE está participando de uma discussão em Brasília desde o ano passado sobre a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que regulamenta as lutas e a greve dos funcionários públicos. Quando ele começou essa discussão, o governo queria que 80% dos servidores públicos, em caso de greve, permanecessem trabalhando, e com muita luta, ele conseguiu explicar que nós, servidores e servidoras, temos consciência e conhecimento suficiente para dizer quantos de nós temos que estar presencial. Então, dito isso, e isso é uma coisa que ainda não está publicado, nós estamos mantendo no maior sigilo possível para a Folha de São Paulo e o Estadão não publicarem enquanto não for aprovado, para não atrapalhar a negociação, mas ele conseguiu demonstrar que nós temos consciência do que é a necessidade de urgência dentro do Tribunal de Justiça. Cada oficial de justiça, escrevente, assistente social, psicólogo, auxiliar, motorista, o que seja, sabemos o que é importante ou não. Bom, dito isso, nós fizemos uma reunião ontem que me surpreendeu de forma positiva, com mais de 250 assistentes sociais e psicólogos participando, quase o mesmo número que nós temos hoje aqui. Marie-Claire, já passou bem dos 3 minutos aí, por favor. Só um segundinho, meu presidente. E definimos o que é urgência para a gente ou não. O que eu quero esclarecer é, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Mas, mais que isso, eu quero dizer que é importante para a gente ter noção de como estão as paralisações em todos os lugares. Portanto, eu peço que nos mandem informações. Quantos são na categoria? Qual é a comarca? Quantos estão parados? Inclusive, se são só técnicos do setor técnico ou se são oficiais de justiça, escrevente e tal, para a gente ter uma noção de como vai. E olha, se a gente continuar essa luta, nós vamos sair muito vitoriosos. Obrigada. Elisete, você se inscreveu, mas nós já tínhamos encerrado as inscrições. Para não dizer simplesmente não, você tem 1 minuto. Goze, é só para encaminhamentos. Eu queria saber que hora que a gente vai votar encaminhamento. Você está ouvindo? Agora, agora. O encaminhamento que eu quero propor é Assembleia Presencial dia 21 na Praça João Mendes,
com caminhada da praça até o palácio de todos que estiverem ali, para protocolar a pauta geral. Eu acho que é urgente a gente protocolar a pauta geral. É isso. Obrigada. Elisete, já está em andamento realmente. Eu acho que é consenso geral, dia 21, na Praça João Mendes, presencial. A questão da passeata, a gente decide na própria Assembleia do dia 21, tá? Mas já tem a indicação sua da Assembleia. Tá? Bem, pessoal, vamos lá. De tudo que a gente discutiu, acho que é consenso dia 21, até porque é necessário que tenha uma presencial, dia 21 na Praça João Mendes. Todos de acordo? Alguém contrário? Não. O Então, microfone está liberado. então já está decidido que dia 21 será presencial na Praça João Mendes. Tem uma questão também aqui, tem várias questões colocadas, que eu acho que é mais uma questão agora de ver o encaminhamento da greve e a própria Assembleia do dia 21. Inclusive, rechaçar essa proposta de gratificação colocada pelo Michel, sobre inventar essas gratificações para escapar, na verdade, do nível superior. Mas Michel, se achar que não deve esperar até o dia 28, nós podemos as entidades fazerem já junto com você esse ofício. É isso? É isso. Então está resolvido. Está liberado. Milito, nós vamos precisar marcar com as entidades agora para alguns apoios, saber como é que está a greve aqui e ali, se tá tendo alguma coisa que é antissindical, tudo isso nós temos que ver. Então vamos marcar. Não sei o que você vai dizer, mas já fica essa proposta. E o Pardal também. Então, Michel, você vai dizer alguma coisa? Não. Não, não. Então, Pardal, depois Milito, rapidamente. Vamos lá. Então, Gozer, dia 21 é uma quarta-feira. O pessoal do interior aqui que demora muito para voltar para casa. Não teria como a gente jogar para o 23, sexta-feira? A gente fazia de sexta-feira quando o pessoal não estava em greve. Como está em greve? Está em greve, faz na Exatamente. quarta-feira, que é o dia que o plenário está reunido no Palácio da Justiça. Acho que é o ideal. Tá bom? Exatamente, eu penso igual o Gósio. Milito. Bom, é exatamente isso. Dia 21, a ideia é fazer uma pressão lá no órgão especial. Depois da Assembleia, a gente decide lá como que vai fazer. E é exatamente para que a gente consiga trazer os grevistas, né, e aumentar esse número de grevistas. Então, a ideia é essa. Voz, as propostas que surgiram aqui, várias propostas que o pessoal fez, eu acho que não são propostas que não entram em contradição, né, e não precisam ter votação, porque elas são de encaminhamentos, e-mails, ofícios, essas coisas que a gente tem que ver nos encaminhamentos, porque não entra assim em contradição uma proposta com a outra. Eu acho que não precisa fazer a votação. A votação que teria do dia 21, mas você já viu que é consenso, então não há necessidade. Então, eu vejo que dá para a gente depois fazer um resumo das propostas que surgiram aqui, num relatório, né, a gente pode fazer, e depois a gente vai discutir. Nós temos reunião marcada das entidades para quinta-feira, agora. Quinta-feira, 17 horas. Quinta-feira amanhã. Quinta-feira, não, quinta-feira. Quinta-feira depois de amanhã, depois do primeiro dia de greve. Tem reunião das entidades às 17 horas e reunião do comando às 19h30. Então, já tem essas duas reuniões já marcadas para quinta-feira. Agora, Tá bom. Qual é o horário das entidades que a gente imagina? então, eu não sei se 17, você que tinha falado de 18, mas eu tinha feito... 17 horas, é bom, 17 horas. E Tá depois bom. 19h30 do comando, tá certo? Tá certo. Tá bom? Ô, Milito, Resolvido?
Ô, Milito, peraí, estão perguntando aí o horário no João Mendes, né? Aqui a gente marcou às 8, porque a entrada é às 9. E aí você pode responder qual é o horário aí, se vocês marcaram também às 8, que o pessoal está perguntando no chat. Entre 8 e 8h30 a gente marcou, não é isso? Acho que esse é o horário geral para todos os prédios, né? Porque 9 horas... É geral. 8h15. Amanhã você está falando. Amanhã, para os piquetes. Na entrada do pessoal. Assembleia dia 21 é às 13, né? Mais ou menos. Mais alguma coisa? Então, só que eu levantei a mão. o ato que a gente está marcando, a roda de conversa com o pessoal que não é do João Mendes, é às 13h30, a partir das 13h30. Mas isso porque já estão nos outros prédios e vêm à tarde lá, não é isso? Isso, Aí são dois exatamente. momentos. O primeiro momento é Exatamente. pegar a entrada do pessoal. O segundo momento é quem for à tarde, a gente se reúne na Praça João Mendes. Tá certo? Gostaria de que horas, por favor? Raquel, vou passar para você já já. Ana Paula, o que é, Ana Paula? Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, estamos te ouvindo. Uma dúvida. Como o TJ instalou a mesa de negociação para o dia 28, caberia uma contraproposta das entidades em relação à data para o dia 20 de maio, antes do ato? É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que vamos ter que pensar isso, sim. Agora, se a gente já disser agora, se adianta muito, a gente pode enfraquecer o dia 21. Vamos deixar o dia 21, e no dia 21 a gente tem essa decisão aí de tentar buscar antes do dia 28, senão a gente vai enfraquecer o dia 21 na Assembleia. É bom manter todo mundo até o dia 21. Concorda? Correto. Obrigada, viu? Tá. Raquel? O pessoal, muitas perguntas, Gozi, no chat perguntando sobre ônibus para essa Assembleia do dia 21, se as entidades vão disponibilizar ônibus para ir para a capital. Por isso que nós vamos nos organizar nessa reunião da quinta-feira e ver como é que nós vamos poder dividir isso, tá? Mas é possível que sim, né? Que tenha ônibus, Claro, só que aí de claro, acordo nós com vamos ter cada que dar um entidade, né? jeito. Vamos ter que dar um jeito. Não está fácil, não, porque o custo é altíssimo, mas a gente vai discutir na quinta-feira como fazer isso. É só para responder o pessoal mesmo. Obrigada, Gozi. Tá bom? Nada mais? Pessoal, 21h36, vamos dormir que amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo está de pé para conversar. É isso aí, gente. Tá bom? Ó, a gente já está fazendo palavra de ordem aqui, ó. Vou falar uma para vocês para finalizar. Vem para a greve, vem você também. Vamos aí, gente, ânimo, hein? É isso aí. Estamos todo mundo junto amanhã, mandando informação em tempo real para todo mundo, animando, falando de novas adesões. A gente precisa desse ânimo, tá bom, gente? Estamos juntos. É isso aí. Da greve na Pessoal, Austrália. sucesso para nós. Amanhã Boa cedo, noite, todo gente. mundo fazendo o seu trabalho e vamos que vamos, porque eu acho que nós vamos para a vitória. Tá bom? Greve por integral. Com certeza. Greve, pessoal. greve, moçada! Greve já! Pessoal, Vamos de preto. é o que pode desligar, Raquel. Vestidos de preto. Galera! Esperar o pessoal despedir aí. nos Já olhos, fecha, gente. Gozi. Para não fazer greve! Tchau. Raquel, pode desligar. Esperando o povo despedir, Gozi. Já fecha. Já. Agora é greve. Até lá. Todo mundo quer fazer grito de guerra agora. Vamos animar o povo. Precisa. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.